Salve aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Me Gusta. Se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações. Lembrando a você, cara, que este canal é um canal aberto, cara. Ele fala muito sobre gastronomia. Quase toda semana eu vou trazer para você um vídeo de uma receita nova, porque é uma das minhas grandes paixões. Mas eu também vou abordar outras paixões que eu tenho, né? Semana passada você viu que eu fiz um vídeo sobre o Jack, que é o novo integrante da nossa família. É um pet que foi adotado e a gente está vivendo essa emoção aí da adoção de um cachorrinho bacana pra caramba que já integrou aqui em casa. E vocês vão ver a evolução desse processo. E hoje eu vou fazer um vídeo, cara, que lá no programa Fôlego, que é o meu canal, o maior canal, muitas vezes eu recebi pedidos para gravar esse vídeo. Só que eu, sei lá, cara, eu sempre achei que isso funcionaria melhor num canal que eu falasse mais sobre a minha vida, mais sobre as histórias da minha vida, do que um canal específico sobre corrida e sobre treinamento, sobre aventuras no mundo do esporte. Então eu esperei o Me Gusta ficar pronto e nesse vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha relação com as tatuagens, cara. Você sabe que, a tatuagem é um negócio que uma forma de arte que eu admiro muito. Eu tenho inúmeras tatuagens, eu nem sei contar. Nós vamos saber quantas tatuagens eu tenho. Mas a minha primeira tatuagem eu tinha 19 anos. Antes de eu fazer 18, meus pais não deixaram eu fazer tatuagem. Eu queria fazer, mas eles não deixaram. E eu estou repetindo assim, né, com meu filho, que tem 18 anos agora. E a partir deste ano está liberado, aí sim, para fazer as tatuagens que ele quiser. Mas o meu lance com a tatuagem, cara, e essa restrição que eu faço com meu filho, é por experiência própria, porque eu tenho 3 tatuagens que já não existem mais, que foram cobertas e em algum momento da minha vida eu deixei de gostar daquilo, né, e transformei em outra tatuagem, ou simplesmente cobri e essa tatuagem você não consegue mais ver. E eu acho que isso é um processo que é ruim. Seria muito legal se a gente acertasse todas as vezes, porque uma tatuagem é um negócio que é para sempre. E por mais que exista hoje os métodos para você cobrir ou para pagar sejam cada vez mais simples, eu acho que o legal é você acertar. E quando a gente é mais novo, a gente costuma fazer coisas que depois se arrepende. Durante muito tempo, então, as minhas primeiras tatuagens, as 2 primeiras tatuagens eram 2 tribais que não existem mais. Um deles ficava no meu braço direito, aqui onde está a cabeça dos Beatles, então está aqui embaixo, não dá mais para ver. E o segundo era um outro tribal que fica exatamente onde está a cartola dessa caveira mexicana. A gente já vai falar sobre elas já já. E eu acabei cobrindo o tribal porque eu não achava legal mais, eu achava esteticamente que não combinava mais comigo. E essa daqui, que era um sol, eu caí na besteira de colocar o nome de uma ex-namorada, e aí eu fui obrigado depois a cobrir esse nome, até porque a fila andou, né? Muito bem, vamos falar então sobre tatuagens. Eu só tenho tatuagem nos braços, cara. Eu não tenho tatuagem no peito, nem nas costas, nem na perna, nem... Por quê? Não sei te dizer. Eu gosto, esteticamente eu acho legal os braços cheios de tatuagem. Eu gostaria de fechar tudo. Tem alguns espacinhos ainda aqui nos meus braços. Aqui tem um, aqui tem outro. Nesse braço tem bastante aqui, ó, nessa parte. Mas na parte interna já tem quase tudo coberto. Eu acho legal a história de cobrir o braço, né? Não necessariamente você precisa cobrir. Eu também não gosto de fazer tudo de uma vez só. Eu acho que assim, as tatuagens elas vão aparecendo na minha vida de acordo com momentos que eu estou vivendo. E aí eu vou colocando uma tatuagem a cada momento. E isso é um processo longo, que eu acho que eu vou continuar fazendo até um futuro longínquo. Aí tem a história daquela pergunta: você não acha que quando você fica velho, você se arrepender? Cara, não. Eu acho uma puta arte bonita. Eu acho legal pra caramba. Eu tenho muito orgulho das minhas tatuagens. E quanto mais o tempo passa, eu vou ficando mais maduro, mais eu gosto delas. Então, é isso. Vamos lá. Ó, eu comecei no meu braço direito, tá? E aí, aqui no braço direito, as primeiras tatuagens que eu fiz foram essas. Essa daqui, ó, é um quadro do Picasso, que chama Mulher e o Espelho. E ele tá lá no MoMA, em Nova York, esse quadro. E eu decidi fazer essa tatuagem aqui, quando eu li a biografia do Picasso. Pirei na biografia do Picasso, que é um dos maiores pintores da história, uma personalidade super controversa, um cara que tinha muita dificuldade
no entendimento das relações humanas, tinha um preconceito fodido com mulher, era um cara problemático, e ele pegava todos esses problemas e canalizava na sua arte, que é magnífica, né? Que são obras-primas, né? E para mim, A Mulher e o Espelho, ele é o quadro mais bonito do Picasso, fica lá no MoMA, e ele retrata uma das suas esposas, né? E a desconstrução que o Picasso usava através do cubismo, né? Essa desconstrução da imagem, ele remetia muito aos relacionamentos frustrados dele, em que a mulher, quando se olhava no espelho, o reflexo era uma desconstrução daquele amor que um dia tinha sido muito vivo para ele, e com o tempo ele deixou de sentir. Então eu acho que isso retrata muito a personalidade dele, e retrata muito também a história da gente viver muitos amores durante a vida, né? E os amores não são eternos, a gente cria novos amores e se apaixona por outras coisas. Eu acho a história desse quadro muito legal, e aí eu decidi colocar ele aqui. Na mesma pegada dessa tatuagem, eu fiz os Beatles aqui. Bom, quem assiste o canal, quem assiste o Fôlego também, sabe que eu sou muito fã dos Beatles. Meu pai me ensinou a curtir os discos dos Beatles, eu tenho todos em bolachão, em vinil. A gente vai falar sobre música muito aqui nesse canal também. E eu pirava, né? Piro até hoje, assim. E essa imagem é a imagem em sombra da capa do primeiro álbum dos Beatles, né? Que chama The Beatles, né? O álbum, que é aquele preto e branco. E aí eu pus aqui o Ringo, o John, o Paul e o George. E aí a cabeleira deles cobriu o meu tribal que eu queria cobrir, e eu acho que ficou bacana. Aí essas duas tatuagens eu fiz na mesma leva, tá? Como eu fiz na mesma leva esse trevo de 4 folhas aqui, tá? E aqui atrás esse símbolo que você está vendo aqui, que é um símbolo com 3 esferas conectadas. E aí é o seguinte, esse símbolo com 3 esferas conectadas era o símbolo da minha balada. Fui um dono de balada, cara, aqui em Jundiaí, é verdade, uma balada de música eletrônica, que chamava Velvet, e ela foi aberta em 2004, fechou em 2005, foi pouco tempo. Era uma vida insalubre pra caramba, difícil. Eu chegava na balada para trabalhar, era tipo, sei lá, 10 horas da noite e ia até as 9 da manhã. Foi um período muito legal da minha vida, eu curti muito fazer aquilo, mas era muito desgastante. Mas foi o ápice da minha vida na noite, cara. Foi a época que eu mais vivi na noite, muito antes de descobrir o esporte, muito antes de descobrir a vida mais saudável. E aí eu fiz o símbolo da Velvet aqui atrás. E o trevo de 4 folhas, ele foi feito aqui depois que eu não sei se vocês sabem, mas já contei isso nos 50 Fatos lá no programa Fôlego, tenho que fazer um pra cá também. Eu sofri um atentado, cara. Na verdade, tentaram... eu fui atacado por 3 caras que estavam fugindo da polícia. Eles tinham roubado uma padaria e estavam fugindo da polícia na estrada. Entraram em Jundiaí, onde eu moro, para trocar de carro. E eu tomei 6 tiros, assim. Eles nem me renderam, na verdade. Eles atiraram. Eles deram 6 tiros numa distância de 3 metros e só um pegou em mim. Pegou aqui no meu pulso. Eu fiquei com os movimentos da mão comprometidos para sempre. E eu considerei aquilo uma sorte tremenda, porque eu poderia ter morrido muito, assim. Você tomar 6 tiros numa distância de 3 metros, 2, 3 metros de distância, a chance de eu morrer era enorme. E eu não morri. E quando eu não morri, eu decidi que eu ia fazer um trevinho de 4 folhas aqui para representar a sorte que eu tive. Foi isso. Bom, na parte interna dessa tatuagem tem um selinho aqui, ó, tá vendo? Esse selinho azul. Esse selinho é o símbolo, a logo da Cordon Bleu de Paris, que é a escola que eu estudei gastronomia em 2007, e da escola original mesmo, né? Que a Cordon Bleu hoje tem no mundo inteiro, mas eu estudei na Cordon Bleu de Paris, a original, que é de 1896. E esse símbolo, né, a logo da Cordon Bleu tem o 1896. E eu achei legal fazer, porque foi o melhor ano da minha vida, onde eu aprendi uma das grandes paixões que eu tenho, que é cozinhar. E foi um momento especial para mim, e eu decidi colocar aqui. Então tá aqui, ó, o símbolo da Cordon Bleu, fica bem aqui embaixo da cabeça do George Harrison. Bom, aqui dentro eu fiz essa coroa com o nome da Thaisa, tá vendo?
Pois é, né, cara? Eu falei pra você que eu já fiz nome de namorada, tive que cobrir, e eu não aprendi a lição, cara. Eu fiz o nome da Thaisa também, mas aí eu não vou me arrepender, porque a Thaisa já tá comigo há 14 anos que a gente tá junto. A gente formou uma família maravilhosa, com 2 filhas, e então aqui não corre risco nenhum. Mas ela é a patroa, né, cara? É a rainha da parada, então eu fiz essa coroa pra ela. E eu achei linda, cara. Eu acho muito bem feita. Apesar de coroa ser algo meio piegas, muito jogador de futebol tem, nada contra jogador de futebol, mas eu acho que ficou bonita. Beleza, aí a gente vem aqui pra dentro, tá escrito aqui de verdade. Esse de verdade, cara, é um jargão que eu comecei a usar dentro do programa Fôlego, quando eu passei das 60 maratonas, eu já tô com 81, e aí eu usei esse termo, aqui é de verdade, aqui a gente vai, faz, termina a prova, e mostra. E esse jargão meio que pegou, as pessoas começaram a usar essa hashtag de verdade, lá os viewers do canal, e aí eu decidi que eu ia tatuar o de verdade aqui, e ficou bonito, cara, eu gosto do resultado. Não é a grande maioria das minhas tatuagens são old school, né? E essa não é, ela é só uma letra cursiva, e eu acho bem legal, cara, de verdade aqui. Eu acho muito louco. Bom, aqui no meio tem esse diamante com esse número 30926. Isso é a minha maratona mais rápida. Eu sou maratonista, vocês sabem, eu gosto de correr. Então essa é a maratona mais rápida que eu já fiz, que rolou lá em Berlim em 2013. Foi meu primeiro qualify para Boston. E aí eu resolvi fazer. E aí quando eu fizer o segundo Qualify para Boston, que deve acontecer agora, eu já fiz o tempo, mas ainda não me inscrevi. Quando eu me inscrever, o tempo do 13:14:37 vem para esse lado aqui, e eu vou ficar com os 2 tempos. Bom, nesse braço aqui ainda tem essa tatu que eu acho que talvez seja a mais legal que eu tenho, que é uma rosa dos ventos e uma máquina de escrever. Tá vendo? E dentro da máquina de escrever está escrito no silêncio das palavras. Eu sou jornalista também, e o silêncio das palavras é algo do escritor, né, do jornalista, do cara que pensa o que vai escrever e forma ali, né, formula o seu texto dentro da cabeça, e antes de botar isso na máquina de escrever. Eu sou um apaixonado por máquinas de escrever também. Tenho uma mini coleção de máquinas de escrever. Desde a época que eu me formei na Casper Libero, eu herdei da faculdade uma máquina de escrever, uma Remington 51, e ela está aqui em casa. E eu decidi homenagear a minha vocação com a máquina de escrever, e coloquei essa frase no silêncio das palavras, que é a temática máxima do escritor. O escritor está sempre pensando nas palavras e está sempre em silêncio. E o silêncio das palavras é onde elas são formuladas. Então essa era a ideia dessa tatuagem. E eu acho ela muito linda, cara, porque combinou muito com a Rosa dos Ventos. Eu acho uma das mais legais que eu tenho. E para fechar o meu braço direito aqui, acho que para fechar não, tem 2 aqui no braço direito. Aí eu tenho essas 2 andorinhas, que é uma homenagem que eu fiz para os meus pais, que são apaixonados por passarinhos e vivem viajando, já conheceram o mundo inteiro. Eles saem, ficam 20 dias viajando, desbravando o planeta. Eu herdei deles esse DNA de desbravador e de viajante, então fiz essa homenagem para eles. E ainda na história de conhecer o mundo e correr o mundo inteiro, eu fiz essa tatuagem aqui, que é o World Runner, que é um globo, está escrito World Runner, e aí tem um corredor, né, em cima, pisando o globo. E esse cara que está correndo aqui com a camisa número 19, não sei se dá para você ver, camisa número 19, esse cara é o Dorando Pietri. Ele é o maratonista que ficou em 2º lugar na Maratona Olímpica de 1908, e a história é muito fantástica, porque a maratona tinha 40 quilômetros, ele treinou para fazer 40 quilômetros, e na véspera da prova a rainha pediu para a maratona chegar até o palácio, e aí a maratona passou de 40 para 42 quilômetros, e ele quebrou nos últimos metros da prova, e foi ultrapassado e perdeu a medalha de ouro. E eu acho fantástica essa história, e eu queria retratar, porque é nessa história aqui que nasce a maratona com 42,195,
em 1908, na Maratona Olímpica de Londres. E a história desse cara é fantástica, é um dos mais celebrados perdedores da história do atletismo. Vamos pro braço esquerdo? Não, cara, antes de ir pro braço esquerdo, quase me esqueci, talvez seja a tatuagem mais legal, mais bacana, com a história mais legal, né, que eu tenho, que é essa daqui, ó. Esse é um ASICS, na verdade é um Tiger, um Onitsuka Tiger Corsair 1969, que é considerado por muitos o primeiro tênis de corrida. E aí embaixo tem o bordão, né, o meu bordão lá no programa Folha, que é o Salve Corredores. E eu coloquei esse tênis aqui porque, não sei se você sabe, essa história é fantástica também. O Onitsuka Tiger Corsair 1969 é o tênis que foi plagiado pelo Bill Bauman, que era treinador da Universidade do Oregon e criador da marca Nike. Então, deste tênis se originou o Nike Cortez, que foi o primeiro tênis da Nike. Então é muito louco, porque o primeiro tênis da Nike ele é baseado num plágio, né? Eles importaram os tênis lá do Japão, do Onitsuka Tiger, o Corsair 69, e copiaram nos Estados Unidos e fizeram nascer a Nike. Essa história é muito legal, rolou muita treta por causa disso. E quem gosta de tênis, como eu tenho um quadro lá no Fôlego sobre calçado de corrida, que já tem 8 anos, eu tinha que botar um tênis em algum momento. E para mim esse tênis ele é emblemático da história do desenvolvimento dos calçados para corrida. E a história principal, cara, dessa tatuagem é que em 2018 eu fui convidado pela Adidas para correr a maratona de Berlim, né? Então a Adidas me levou para a Alemanha para correr a maratona de Berlim e eu fiz essa tatuagem tipo 2 meses antes de ir para Berlim e postei isso no Instagram. E a Adidas falou assim, olha, infelizmente a gente não vai poder mais te levar porque você fez um tênis da ASICS no braço e não vai rolar. E aí rolou uma puta negociação, não sei o que. Por fim, eles me levaram, mas eu tive que correr a maratona de manga comprida para não mostrar o tênis, que não é um ASICS, gente, é um Onitsuka Tiger 1969. Mas isso incomodou a Adidas e eles fizeram eu correr a maratona de manga comprida. A sorte que não estava tanto calor e deu para fazer. Mas essa história é louca, né? Agora sim, vamos pro braço esquerdo. Bom, o braço esquerdo ele começa com essa tatu aqui, ó, que é uma âncora old school. E eu fiz essa tatu quando eu me casei com a Thaisa. Para mim era um momento de assentar, de ficar em casa, de, sabe, jogar minha âncora e ficar ali. E eu decidi que eu ia fazer essa âncora. E foi a única tatuagem que eu tive uma reação alérgica. Eu sou alérgico a quase tudo, cara. E essa tatuagem, ela quase me deu muito problema. Fiquei com o braço desse tamanho. Mas no final deu tudo certo. Não incomodou mais. Mas eu temi por ela. Eu tive uma reação alérgica bem importante com ela. Bom, aí ainda tem aqui essa flor de lótus aqui em cima, que eu fiz mais pela simetria do trevo, ficou um de cada lado. E a caveira, né, cara? Que aqui existia o tribal, que era um sol, e aí eu cobri o sol com o chapéu da caveira e fiz a caveira do Dia de los Muertos. O Dia de los Muertos, que é o Dia dos Mortos, aqui no Brasil é 2 de novembro, mas no México é dia 1 de novembro, e eu tive um acidente de carro muito sério mesmo, cara, que quase morreu todo mundo que estava no carro. A gente ficou um tempão no hospital, UTI, meu melhor amigo estava no carro, minha namorada estava no carro e eu que estava dirigindo. E aquilo foi muito traumático para mim. No final todo mundo ficou bem, ninguém morreu, graças a Deus. E foi exatamente na passagem do dia 1 para o dia 2 de novembro. E eu sempre quis fazer uma caveira em homenagem a isso, em agradecimento por todo mundo ter saído são e salvo desse acidente. E deu tudo certo. E aí eu fiz. Bom, a última que eu vou te mostrar é essa daqui, que é essa adaga, old school também, e essa tem o nome dos meus filhos, são 3, o João, a Isabela e a Lorena, é uma das tatuagens que eu mais gosto por causa disso. E terminamos aqui, não esqueci nada? Acho que não, não esqueci nada não. Mas isso é uma obra que ainda não está acabada, temos mais coisas para tatuar aqui, e em breve faremos mais e aí eu atualizo esse vídeo. Você gosta de tatuagem? Comenta aqui embaixo. Você tem? Quantas você tem? Você faz tatuagem em outros lugares? Eu, por exemplo, não faço na perna, não sei porquê, eu não gosto de tatuagem na perna. Pode ser que daqui a pouco isso mude.
Deixe seu comentário aqui. Espero que você tenha gostado. Valeu, abraço para você, até mais. Tchau.